Não diga alô. Diga alô, Galisteu. Olá, eu sou o Léo, tô me sentindo muito chapada. Mas calma, gente, porque eu passei chapinha no cabelo mesmo. Oi, eu sou a Nathalie e... Ops, eu fiz de novo. Nathalie, me dê mais. Eu quero mais, me dê mais. Meu amor. Oi, eu sou a Marcela e hoje eu tô um pouquinho, vamos dizer, alcoolizada. Mas eu tenho um bom motivo, porque hoje é meu aniversário! Te dou parabéns quando para a bunda. Te dou parabéns, pens. Isso aí. Amor. E aí, pica, hoje... É pica. Parei. Então, só para começo de conversa, gente, eu convoco vocês a seguirem o nosso Instagram, @LogalisteuPodcast. E queria também que vocês comentassem nos nossos posts o que vocês estão achando do podcast, o que vocês queriam que melhorasse, o que vocês queriam que a gente falasse também, sobre quais celebridades vocês queriam que a gente comentasse. Qual babado vocês não entendem. Isso, o que vocês não estão entendendo no mundo das celebs. Então deixa nos comentários no nosso Instagram, @LoGalisteupodcast. Então deixa lá que a gente vai ver e a gente vai falar sobre. E como vocês já sabem, ou não, sempre abrimos podcast com a frase do dia, né? Para dar aquela entonação no nosso tema. E hoje eu escolhi um tweet, gente, assim, de muita relevância, de uma celebridade brasileira do rock. Ninguém mais, ninguém menos do que @LitaRi @real, né? É a Rita Lee, que ela diz: eu não sou louca, estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso. Isso tudo para introduzir o quê, gente? Para introduzir Free que hoje Britney! a gente... Exatamente, hoje vamos falar da nossa princesa do pop. It's Britney, bitch. Britney, bitch. Isso aí. Nas últimas semanas saiu no Globoplay o Framing Britney, que foi um documentário produzido pelo New York Times. Gente, e o que fala esse documentário? Basicamente mostra a trajetória musical da Britney Spears e foca muito no que ela tá vivendo por agora, né, gente? Porque quem não sabe, ela tem uma tutela com o pai dela desde 2007, lá do surto dela com os paparazzis e tudo mais. Pois é, gente. Nesse documentário a gente vê tipo assim, que ela passou desde o começo da carreira dela, quando ela começou realmente, quando ela era criança, até agora, quando a gente vê o decaimento dela na carreira dela, por conta dessa tutela que o pai dela pegou. E aí eu queria enfatizar o que ela tá passando agora por ela estar com a tutela dela no nome do pai dela. E aí é um momento muito difícil que ela tá passando, porque ela não pode nem cantar as músicas dela sem ter uma censura, né? Deixa eu antes só contar brevemente a história, a carreira da Britney, antes da gente falar do que tá acontecendo com ela atualmente, né? Porque assim, A gente precisa contextualização, acho que nem né, todo amiga? mundo sabe, acho que nem todo mundo sabe como começou a carreira da Britney. E a Britney, ela foi uma das revolucionárias do pop dos anos 2000, né? A gente considerando que nos anos 2000 o que tinha? Era mais boy band, tudo Sim, mais. E aí chega que nada, Backstreet uma Boys. mulher. Pois é, do nada. E a gente vê do nada uma mulher em ascensão. Mas quem conhece a história da Britney desde a ascensão dela astronômica, quando ela começou com Oops, I Did It Again, não sabe que, na verdade, ela canta na igreja desde quando ela era criança. Foi conhecida na igreja, começou com gospel, assim como a maioria das cantoras pop. E os pais dela meio que pensaram, opa, isso aqui vai me dar dinheiro no futuro. Porque o pai dela, desde o começo, mercenário, né? Assim, Nossa. Vi ela como produto mesmo, né? Pois é, quem vê a história da Britney desde o começo, quando a gente faz esse gancho, esse link, a gente vê que quando o pai dela estava investindo nela desde o começo da carreira, não era uma coisa de vou investir no futuro da minha filha. Zero empatia, vou investir né?
Vou investir no meu cofrinho. É porque esse meu cofre, Aham. tanto que no documentário fala, ai, um dia ela vai ser tão rica que ela vai me dar um barco. Pois é, velho. Como que pode fazer um trem desse com a própria filha? Tá Nem preocupado pensar, só... tipo, no que ela sentia, sei lá, uma coisa muito estranha. Isso aí, preocupado só com o próprio botão. Aham. Aí, antes também dela lançar o Oops, I Did It Again, ela participou do Amiga, programa o da primeiro hit Disney. é Baby One More Time, sua louca. Oops, I Did It Again é o Hit segundo. me, baby, one more Oops, I time. Did It Again, My não? loneliness is killing me. And I Ai, must pronto, gente. confess. Depois desse eu acho- solo, a Britney Spears revirou lá na casa dela. Eu acho que eu fiquei tanto com a música Oops, I Did It Again na cabeça que eu até tô me confundindo. Mas Oops, I Did It Again foi um hit Foi a também. segunda Pois é. música. Nossa, foi super hit também. Só Pois que Hit Me Baby Mas- One More Time foi o primeiro, assim. Tanto que eu lembro que lá no documentário tinha ela, porque ela ficava fazendo a promoção dela no shopping. E aí tem uma parte lá do documentário ela falando, agora eu vou cantar meu primeiro hit, Primeiro single. Baby One More Time. Meu primeiro single. Aí ela, Baby One More Time. E começa. Dan, 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 e ela rebolandinha toda. Inclusive, gente, essa música, Baby One More Time, ela se chamaria Hit Me Baby One More Time, mas por conta da época, né, gente, final dos anos 90, dos anos 2000, eles acharam que Hit Me, né, que é tipo assim, me bata, era uma coisa assim muito forte, então eles decidiram tirar essa parte do Hit Me e deixou só Baby One More Time. E o interessante é que essa música foi oferecida para todas as bandas daquela época, né, porque como a Marcela e a Nathalie falou, aquela época, gente, era de boy band, de girl band e tudo mais, e a Britney era uma menina ali começando sozinha a carreira dela. Então, quando ela viu, quem apresentou essa música para ela foi o Max Martin, né, gente, um dos grandes produtores aí da diva pop. Grandíssimo. Sim, Lady Gaga, Katy Inclusive, Perry, Kesha. Se você estiver ouvindo a gente, um beijo, Max Martin. Produzir a gente, por favor. Enfim, assim que ele mostrou a música pra ela, ela encantou e ela sabia que era um hit. Tanto que ela participou na produção total de tudo. Produção da música, produção do clipe. O clipe de Baby One More Time não era pra ser daquele jeito, gente. Basicamente, ela ia estar na escola com alguns dançarinos, mas não ia ser icônico, né? Com aquele uniformezinho, ia ser apenas uma regata branca e uma calça jeans. Mas daí E na prova fora de que Léo, na época do clipe, ela tinha 16 anos. Assim, eu não vou dizer que eu era super inocente com 16 anos, mas é um clipe super uma conotação sexualizado, né? super sexual, sim, sim. Pois é. O jeito que ela canta, né? O jeito que ela dança, tudo no clipe é hiper sexualizado. Pois é. O vídeo é todo hipersexualizado e tem todo esse contexto de transição. Por que eu falo isso? Porque antes disso ela participava de um programa da Disney. Então as pessoas conheciam ela. Ela começou com 15 anos, né? Como uma adolescente que fazia programa infantil, programa teen. Eu não lembro qual o nome, mas é algum nome. Acho que é o Clube do Mickey, não? Acho que era. Clube do Mickey. Eu ia falar que era alguma coisa a ver com Mickey Mouse, né? Então deve ser o Clube do Mickey mesmo. Mas aí ela tinha toda essa visão que ela passava para as pessoas. Aliás, essa imagem que ela passava para as pessoas. Inocente, né? E assim, eu já queria fazer um gancho, como a Selena, como a Demi e a própria Britney, como elas participavam da Disney e tudo mais, elas tinham essa coisa de, eu só vou fazer sexo depois do casamento por conta da Disney, por conta de toda essa atmosfera que elas viviam e tal. E aí ela começou a namorar com Justin Timberlake, né? Como todo mundo sabe. E aí ela já tinha falado. O icônico casal. E aí ela já tinha falado. Gente, o Justin Timberlake, ele trabalhou também no Clube do Mickey, não foi? Sim, ele trabalhava sim. no Clube do Mickey e fazia parte da banda NSYNC.
E aí a Britney, né, tinha falado que só ia fazer sexo depois do casamento. E aí ela começou a namorar com o Justin. E aí, tipo assim, eu entendo porque ela fez isso, porque ela falou isso, porque ela tinha toda essa coisa da Disney, blá, blá, blá. Só que assim, hoje, gente, ninguém tá nem aí com essa porra. Tipo assim, você vai fazer sexo anos depois, blá, 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 foda-se, seu problema, entendeu? Ninguém tá nem aí. Sim, mas também tem a questão da época e do Isso. contexto. Porque, primeiro, ela fazia parte de um programa de criança. Aí ela começou a fazer uma transição ali quando ela estava começando a ser maior de idade. Então já tem aquela coisa, tipo, eu preciso fazer uma coisa grande, uma coisa diferente para eles vincular a Pois é, imagem mas ali é de por isso coisinha que de todo mundo criança. surta, E aí porque, por ainda exemplo, o junta. caso da Miley Cyrus, ela tava na Hannah Montana, do nada começou com Wrecking Ball, e o povo começou a surtar, ai meu Deus, a Miley tá ficando louca da cabeça, tá dando um surto psicótico, sendo que ela só tava cantando o que ela queria cantar, sendo o que ela queria ser. Queria ser. Sim, mas o Mas negócio da aqui, Miley foi uma coisinha mais pesada ainda, porque ela conta que tudo que um adolescente normal, né, uma pessoa que não é pública, uma pessoa que não é famosa, vivia na vida, ela acabou fazendo isso primeiro com a personagem de Hannah Montana. Então, o primeiro beijo dela foi no set, a primeira vez que ela menstruou foi no set de gravação. Então, tipo, pensa isso lá no final dos anos 90 e 2000, sendo que nos anos, tipo assim, de 2010, isso já foi ruim pra Miley. E ainda mais que era uma... A gente vive a gente vive em uma comunidade conservadora, né? Aqui no Brasil, não tem como não falar que é. Mas nos Estados Unidos, gente, parece que isso é pior e que isso cai 50 mil vezes pior em cima das mulheres. Tanto que quando a Britney apareceu lá toda sensual cantando Baby One More Time, um monte de mulher começou a ficar muito puta. Inclusive, ficou famoso o caso do... Agora vocês têm que me ajudar a lembrar se era a mulher do presidente que traiu ele ou se foi o não, o presidente. presidente, o Clinton, traiu a mulher com a E aí era secretária. Era uma mocinha culpa da mais Britney, nova. porque, por causa da falta de Isso. caráter do... Ai, puta que pariu, e vai se fuder. Porque a Britney era uma mulher sensual e novinha e tava cantando, então isso estimulava os homens a querer mulheres novinhas. Gente, Ai, gente, no isso é fim, ridículo. no fim das contas, o que acontece tanto no Brasil quanto o que acontece lá nos Estados Unidos é tudo arraigado por machismo, né? Porque lá essa coisa do conservadorismo e que é acobertado por uma visão de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Foi o que aconteceu até no relacionamento da Britney e do Justin, que ele saiu como bonzão Pois e é. ela como, né, a atacada. E aqui basicamente as mulheres ou são muito atacadas ou elas são hipersexualizadas. Ou os dois, Então, né? ou os Tanto que a dois. gente pode relacionar com o término do Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. Pois O é. pessoal caiu matando em cima da Luísa Sonza porque ela tava mostrando o rabo e rebolando, e daí passou pouco tempo, ela já tava com outro cara. A gente, se fosse o contrário, acho que ninguém faria isso, sabe? Eu acho que é Não, muita hipocrisia. Gente, olha que isso foi 2020. Sim. 20 anos depois, meu Deus. Então, acho que, querendo ou não, tanto a parte conservadora quanto a parte que sexualiza é a mesma. Tudo tá ligado com machismo. Sim. É tudo com machismo. Inclusive, agora, Marcela, Não, então, eu vou até parar de falar sobre isso, porque isso me deixa puta. Então, já faz o link com o Justin Timberlake, não, é porque eu queria machismo tanto é com ele falar mesmo, sobre vai. essa mídia toda em cima da Britney, porque foi justamente a mídia que fez ela surtar. Porque simplesmente todo mundo caiu matando em cima dela, porque ela era super nova e, tipo assim, sexualizada. Todo mundo queria ser ela. E as mulheres casadas estavam culpando. E quem não queria ser ela, queria Sim, comer ela, né? E as mulheres casadas estavam culpando ela pela falta de caráter dos maridos terem traído as próprias e culpando a Britney por ela ser quem ela é, porque ela tá influenciando os meus maridos a ficarem com novinhas. Ele ia querer uma mulher Eu quero ir, vai novinha. tomar meio do cu, esse Ai, povo tudo. gente. Enfim, aí começou a mídia a perseguir a Britney com paparazzo. Ela não podia fazer nada que tinha paparazzi em cima dela. Ela ia comprar, sei lá,
macarrão, tinha gente em cima dela. Ela ia comprar absorvente, tinha gente em cima dela. Ia comprar uma coca, tinha gente em cima dela. Ia comprar um McDonald's, tinha gente em cima dela. Não tô fazendo nada que tinha gente em cima dela. Era simplesmente inverno. Isso se deu muito porque ela pegou um gancho muito grande ali com a ascensão da MTV no começo dos anos 2000. Então ela produzia super clipes, então ela ficou muito, muito em evidência lá fora e também juntou muito com o fato de que tinha todo esse rebuliço, né, da tradicionalidade dos Estados Unidos e das controvérsias que estavam ocorrendo lá, das pessoas odiando, outras amando, e também juntava que ela era muito querida com os paparazzi. Então, por mais que ela ia comprar uma coca e tinha 50 gente em cima dela, boa, tipo, né? ela não Ela destratava eles. Então fazia um bom link, porque até, assim, nesse ponto tinha muita coisa que fazia mal, tanto o negócio lá do Justin com ela, mas também, por outro lado, fazia bem, porque não era que nem hoje, né? Então, quanto mais fotógrafos em cima de mim, quanto mais gente querendo falar comigo, melhor. Isso quer dizer que eu tô em evidência e que eu tô no caminho certo. Só que com o tempo ela foi vendo que não era assim. O que aconteceu? Acabou saindo boato que ela tinha traído Justin Timberlake. E aí... Isso, do nada, esse boato, ele né? terminou com ela. Ele escreveu uma música. Parece que aconteceu a mesma coisa com... Parece que aconteceu a mesma coisa com o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, né? Eles terminaram, esse é um boato que a Luísa traiu parece ele. até uma coincidência, meu Deus. E tipo assim, ele escreveu uma música falando dela, um shade lá. E aí ela começou a ser super massacrada pela mídia. Começou a... Ainda fez um favor de colocar uma mulher loira no vídeo, parecendo ela, né? Pra aumentar o burburinho. Como ele se lançou em carreira solo. Isso, por causa dela, né? Uma polêmica com a Nossa, Britney, incrível, né? Mesmo. Ele pegou o gancho ali perfeito com a separação deles, fazendo uma música que supostamente era pra ela, colocando uma mulher loira fugindo dele, e como estou sozinho, como estou fragilizado, e depois ele fez o quê? Bem Mariah Carey dando uma shade pro Eminem. Obsessed with me. Bem obsessed with me mesmo. E aí acabou que a Britney acabou se envolvendo com um cara, engravidou, e aí que a mídia matou ela mesmo. Nossa, estava todo lado, era grávida e tal. Teve um filho. Como assim, né? Engravidar no auge da carreira? Pior pecado que cometeu no mundo. E aí ela teve o filho dela, ela não tinha paz com um recém-nascido. Gente, eu fico pensando assim, se eu tivesse grávida, acabei de parir com o meu neném no meu colo e o povo tirando foto que nem doido. Eu não quero saber o que eu sou na vida. Eu não quero que vocês fiquem em cima de mim, entendeu? É isso que eu fico pensando. Nossa, e o pior é que tudo o que ela fazia saía manchete do tipo assim, que ela era uma mamãe, porque eles fotografaram ela trocando o bebê de mão, aí deu parecer que o bebê estava caindo, mas não, ela só estava trocando de mão o bebê, então uma péssima mãe. Sendo que ela só estava sendo protetiva. E tipo assim, eu acho que qualquer mulher no mundo faria isso. Só Você que sabe não. Que eu acho que piorou, Marcela, porque ela meio que engatou uma gravidez na outra, né? Uma diferença de 1 ano, mais ou menos. Então não deu tempo, acho que dela respirada ali entre uma maternidade e outra, absorver a mídia caindo em cima. Então ficou muito pesado. E outra coisa, não tem como eu falar com certeza, porque eu não sei certamente sobre esse assunto, mas o que eu sei sobre o que saiu na mídia, sobre o que eu vi, foi que o pai dos filhos dela era muito abusivo. Não, tipo, sei lá, de bater e tal, mas ele não deixava ela ficar com ele. Isso, ele não deixava ela ficar com ele, não deixava ela passar tempo com os filhos dela. Tanto é que foi isso que desencadeou o surto dela, porque ele simplesmente não queria deixar ela ver os filhos dela. Eu acho que assim, além dessa questão do pai, dos filhos dela, que é se eu não me engano, ele era dançarino, eu não lembro. Isso, o Federline. Que a Britney gosta, o Federline. Ela gosta de um dançarino, né? Mas, além disso, eu acho que a gente pode fazer um interlink com a princesa Diana,
Porque assim como a princesa teve toda a perseguição com tabloides e tudo mais, ela, como princesa do pop, também teve uma perseguição muito grande a chegar ao ponto em que, igual a Marcela falou, ela não podia ir fazer uma compra na farmácia, sentar todo mundo em cima dela, e no começo ela atendia super bem, mas acho que chega um momento em que você só quer... Ela só quer paz. É pai. É, porque ela até chegou a dar algumas entrevistas em, tipo, para Ellen DeGeneres e tal, falando que os paparazzi estavam começando a assustar ela, que ela pedia para afastar, só que eles não entendiam isso, né? Pois é, Isso. eu acho que essa junção de tudo que estava acontecendo. Então, em 2006, além de tudo, ela não estava bem no casamento dela, passando por um término. Eu lembro até, não sei se foi num vídeo que eu vi ou se foi no próprio documentário, que fala que ela não estava bem e aí ela meio que bancava, né, o ex-marido dela. E aí ele foi para Vegas, se eu não me engano, e aí foi como se estivesse dando o dinheiro na mão de um cafetão, sabe? Tipo assim, Meu fez Deus. que fez, aprontou que aprontou, e aí ela se sentiu completamente desolada, porque ela não imaginava. Então, depois disso, também em 2016, depois do 2006. término. Ó, gente, por que eu tô com 2016 na cabeça, É credo? importante falar, amiga, que ela pediu divórcio assim que ela teve o segundo bebê. E todo mundo ficou sem Sim, entender. pois é. Mas na verdade era porque o marido dela era um Chernobyl encarnado. Quem não passou pela vida dela e é um Chernobyl encarnado, não conheço. Mas, Coitada. pois é, só vixe atrás de eita pra ela. E aí, ela, em 2006, também teve aquele negócio, tipo, acabou o término. O que que ela começou a fazer? Andar com a Paris Hilton. Que a Paris Hilton era a rainha das festas na E a época. Lindsay Lohan. Não, Parabéns. essa história da Lindsay Lohan aí é mentira, você sabia? Ah, mas eu vi foto dela com a Paris Hilton andando com a Lindsay Lohan. Então, mas aí a Paris Hilton depois deu uma entrevista, e aí a Paris Hilton, isso muito tempo depois, numa rádio, e a Paris Hilton falou que aquela foto lá foi o seguinte: tava andando de rolezinho a Paris e a Britney, as duas amiguinhas de rolê. Aí, um paparazzo chegou, um paparazzo lá e perguntou pra Paris: Hey Paris, é verdade que você deu um socão na cara da Lindsay Lohan? Aí a Lindsay Lohan tava atrás e já começou tipo: não fez isso não, nós somos amigas, inclusive eu tô entrando aqui no carro agora. E ela meio que socou no carro. Quem fez Entendi. aquela E aí, foto? que aquela foto lá, depois, assim, dá até pra reparar o vídeo, que realmente é isso que aconteceu, só que as pessoas não sabiam e só descobriram que as pessoas não Meu Deus, e sabiam. aquilo fez enterrar a carreira da Britney na época, porque Fez. a Lindsay Lohan e a Paris Hilton era super mal vista naquela época, né? Pois Como, é. como E tipo, a umas Lindsay Lohan mulheres tava. loucas, drogadas, da festa, da vida. E como assim a Britney tinha acabado de ter 2 filhos, tava curtindo a vida, meu Deus, que uó! Mas não era só isso também, né? Tinha também que depois disso ela começou a ter umas reabilitações, esse rolê com drogas, começou a sair nas revistas da época sobre Britney Spears envolvida com alcoolismo, envolvida com drogas, não sei o que que tem. E Eu acho que aí, tudo foi meio que desencadeado por conta dos pais e dos filhos do pai e dos filhos dela não deixar ela ver os próprios filhos. Porque assim, eu acho que não tinha muita desculpa plausível para ele não deixar ela ver, Gente, entendeu? basicamente o que rolou Não foi o quê? tinha Que desculpa. a Britney teve o segundo filho dela e logo em seguida ela pediu o divórcio do marido. E daí o que ele fez? Passou uns 3 dias, ele foi e pediu a tutela. A tutela integral dos filhos. E foi isso, gente. Ele ganhou simplesmente, porque a Britney Spears estava saindo toda hora numa revista diferente, com uma nota diferente, cada vez colocando ela mais para baixo. Então o juiz olha aquilo e fala: gente, contra fatos não há argumento. Se tá é, na revista é verdade. E aí Pois foi é. isso. Ele ganhou a tutela e ele não deixava a mas Britney ver os filhos deles. e uma das coisas que ele mesmo fazia era pegar todas
as manchetes da Britney e ele fez meio que um dossiezinho, tipo assim, olha aqui, senhor juiz, tá vendo esse dia aqui, ó? Olha aqui o que aconteceu. Olha nesse dia aqui, olha o que aconteceu. Ele meio que foi pegando todas as manchetes e usou de álibi pra E ele. acabou que a tutela ficou com o pai. Pois é. E tipo assim, Em 2017 acho que ninguém entende muito direito o que aconteceu pra ele ter conseguido essa tutela. Então, mas aí teve o quê? Em 2007, 2 episódios foram muito marcantes, né? E acho que qualquer um que souber da carreira da Britney vai saber desses 2 episódios, que foram quais? O episódio que ela estava saindo do carro com o filho no colo e estava cheio de paparazzi para tirar foto dela. E ela tropeçou e a foto que saiu foi como se ela estivesse deixando o filho dela cair. Só que ela deu uma tropeçada, já segurou o filho e saiu andando. E aí, nisso ela entrou no carro, chorando, tudo mais. E aí, isso foi uma das fotos que ajudou com isso. E outra foto também foi dela com o filho dela no colo, enquanto ela dirigia também para fugir dos tabloides, dos tabloides não, né? paparazzi, Dos né? paparazzi. Mas aí, juntando todas essas fotos assim, eles colocaram como se ela fosse uma mãe negligente, exatamente. Então, tipo assim, como é que uma mulher vai e faz uma coisa dessa com os filhos? E ainda De tem a colocar o tutela filho deles, né? Pois é. E aí, para completar, né, em 2007, depois de tudo isso, ainda teve a famosa cena do guarda-chuva, que ela Ixi, foi cortar o Maria. cabelo, e aí E ela ela foi pediu cortar o pra cabelo cabeleireira. justamente para ela ficar feia, entre aspas, para os paparazzis não quererem ficar mais em cima dela. Só que foi totalmente contrário, O né? contrário. Fez Pois dar é. muito mais mídia. Pois é. No mesmo dia ela foi lá, cortou o cabelo, aí a cabeleireira falou, eu não vou cortar o seu cabelo não, minha filha. Ela falou, quer ver se não vai? Não pode deixar Me que dá eu essa corto. máquina aqui. Pegou a máquina. Pois é. Gente, eu Raspou a vejo aquelas cabeça. fotos dela careca, de capuz, e aí depois, no mesmo dia, ela vai, para no posto de gasolina, e aí os paparazzi vão tirar a foto, ela saca o guarda-chuva, começa a bater nos paparazzi com o guarda-chuva. Depois O ela que vai... aconteceu no documentário foi o seguinte: o próprio paparazzi disse que ela tinha acabado de raspar o cabelo. Falou, não quero mais paparazzi perto de mim. Ela foi lá procurar os filhos dela na casa do ex dela. Ele não Ele deixou não ela entrar. abriu. Não Aí abriu o ela portão. passou de novo, tentou de novo entrar, não deixou de novo. E os paparazzi seguindo ela. Ela falou assim: eu não quero mais paparazzi perto de mim. Aí ela pediu para eles ir embora, eles não foi. Ela falou: quer saber então? Então vou acabar com seu carro, seu filho da puta. Acabou com o carro do cara, quer dizer, acabou com a janela de lado do carro dele e foi embora, velho. Porque eu acho que embora no assim, lugar né? dela eu também ia surtar, porque, gente, pelo amor de Deus, pensa uma pessoa com uma câmera na sua cara o dia inteiro. Não, Que e não é era uma, uma são pessoa, várias. né? Se fosse Várias só uma, pessoas. tava bom, né? Nossa, e o que é muito mas bizarro é o dono de uma das maiores revistas dos Estados Unidos falando que eles lucravam, tipo assim, milhões com manchetes da Britney Spears, Pois gente. é. Nossa, eu acho isso completamente não, e bizarro. aí, para acabar com tudo, no mesmo dia, depois de fazer esse rolê do vou ficar careca, depois agrediu os paparazzi, que é as 2 manchetes que vendem, ainda tem a terceira manchete, que é Britney Spears, depois de sair careca e agredir paparazzi, vai fazer 2 tatuagens, sai com uma tatuagem na bacia e uma tatuagem no pulso. Aí acabou de Meu vez, né? Deus do céu. Aí foi manchete em cima de manchete, né, gente? Pois é, eu fico vendo esses surtos, eu só consigo imaginar um episódio de Girls in the House, porque para mim, todas as fotos da Britney Spears nesse dia dão um episódio de Girls in the House, ela andando assim, estilo The Nossa, Sims, o careca. pior é que eu só consigo imaginar, gente, o que tava passando na cabeça dela. Porque puta que pariu, gente, eu fico com muita dó.
Porque até um tempo atrás a gente não entendia muito disso, então se zoava muito, né, gente? Inclusive eu tenho uma camiseta escrito I'm feeling like 27 Britney, né? Tipo, estou me sentindo como a Britney de 2007. Gente, se eu soubesse dessas coisas antes, eu não faria gracinha com isso. Piada, porque, né? nossa, é uma coisa muito, muito séria. Tanto que isso acarretou um monte isso acarretou depressão, envolvimento com drogas, levou ela à reabilitação. E tudo isso encaminhou, gente, com o quê? Com que o pai dela pedisse a tutela dela, que é basicamente, ele chegou no juiz, falou que ela não tinha condições de cuidar da própria carreira, de cuidar dos próprios passos e do próprio dinheiro. Porque a Britney Spears, a gente não tá falando de alguém que tem 2 casas, um terreno e um carro. A gente tá falando de uma pessoa que tem patrimônio em milhões. É um dos nomes que mais vende, gente. O perfume da Britney Spears é o perfume que mais vende no mundo. E faz até hoje. Então pensa como que a família ficou. O pai dela, que a gente comentou lá no começo, que via ela como um produto, né? Pensa como é que esse homem não ficou louco, pensando que ela podia perder tudo, com tanto de bizarrice que tava saindo dela na mídia. Eu nem considero isso como plot twist, porque, igual eu falei, desde o começo ele já mostrava que via ela como produto. Então, simplesmente ele viu a deixa e falou assim, agora que eu entro, né? Sim, e o negócio é que no começo tava indo tudo bem, entre aspas, né? Ela teve esse surto, ela recuperou reabilitação, Não, ela lançou menino. álbum. Mas o negócio foi muito mais embaixo pro pai dela pedir a tutela. Teve até aquele vídeo que saiu, que virou meme do Leave Britney alone! Sabe? Sim, Não sim. sabe. Mas aí teve o meme e tudo mais. Por quê? Porque a Britney já estava descompensada assim, esgotada. Vamos chamar de esgotada, né? Sim. Uhum. E aí, além de tudo, ela começou a namorar um cara que era um paparazzo famoso lá da época. Não vou lembrar o nome dele agora, não. Mas esse paparazzo era o famoso cara que fica fazendo a pessoa pagar de louca. O que ele fez, esse cara? Ele fazia umas coisas do tipo falar pra Britney Spears: não, o pai dos meninos falou que vai buscar os meninos. Aliás, que não vai buscar os meninos no horário que ele marcou. Então ele falou que você pode ficar um pouco mais com os meninos. Só pra dar treta? Acabava que ela só pra dar perdia treta. o prazo. Aí chegavam os seguranças do pai dos meninos para buscar os meninos na hora marcada. E isso foi um episódio que ficou marcado também na história, na carreira da Britney. Que aí chegou os seguranças, a Britney surtou geral. Falou assim, não vou dar os meninos. Pegou o filho mais novo, se trancou no banheiro, ficou 3 horas trancada no banheiro. O pai dos meninos mandou um helicóptero, 2 viaturas, uma ambulância, e aí tem as fotos que a Britney saiu. Meu Deus. Que aí foi quando ela saiu assim na ambulância, e aí ela foi pra reabilitação, ficou na reabilitação um pouquinho. O povo da reabilitação falou assim, não, ela tá boa. Só que aí, a mãe da Britney foi lá na casa dela uns dias. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que a Britney também estava cansada da mãe dela, que a mãe dela também, no começo, a mãe dela meio que estava só cobertando toda essa história. Porque ela não sabia como é que a Britney estava mal realmente. Então ela era tipo a pessoa que acha que tá tudo bem e depois pensa, puta que pariu, se eu soubesse, eu não deixava. Pois é. E aí, a Britney Spears, um dos episódios também que ficou marcado, que eu fui ler depois, eu fiquei assim, gente, eu não sabia. Ela foi lá na Disney entregar uma carta pra mãe dela. Aí, assim, como assim foi entregar uma carta pra mãe dela na Disney? Sabe a protagonista de Zoey 101? É a irmã da Britney. Eu não sabia disso. Mas, gente, do nada. Pois é, aí a irmã da Britney Spears é a protagonista de Zoey 101. Não sabia. Pois é, eu também não sabia. Aí a Britney Spears já tava surtada, né? Querendo que todo mundo deixasse ela em paz. Foi lá na Disney, na época, antes de acontecer toda essa treta, entregou uma carta pra mãe dela, né? E a carta era tipo assim, me deixa em paz, caralho. Aí, beleza. Depois desse surto que ela ficou trancada no banheiro e tudo mais, a mãe dela, depois de ter recebido a carta, deixou ela em paz um tempo, mas aí na vez que ela foi visitar a Britney, tipo assim, ela viu que a Britney não tava nada bem, né? Não, ela tava horrível. Ela tava falando com voz de criança, trocando o nome dos cachorros. Sabe quando você vê que a pessoa tá bem, assim,
ruim, debilitada. E aí ela meio que percebeu que esse namorado da Britney tava meio que drogando ela, deixando ela dopada. Aí o namorado dela simplesmente chegou na mãe dela e falou assim, que se a mãe dela tirasse a Britney dele, ou interferisse, a filha dela, no caso a Britney, ia morrer e ele ia mijar no caixão dela. Meu Deus, gente. E o bom é que o New York Times não coloca essas coisas, né? A gente tem que dar uma pesquisada para poder falar com mais embasamento, porque ali eles não podem falar de mais ninguém para não correr processo, porque até eles juntaram várias pessoas para contar uma história. Pois é. E esse é o tipo de coisa, assim, que faz você ficar ainda com mais raiva de toda a situação. Nossa, com nojo, tô com nojo, gente. Pois é. Todo mundo... Não, esse cara aí, ele fez um inferninho, assim. Ele ficava mentindo pra uma... Ele teve uma vez, isso depois disso também. Ele ligou pra mãe da Britney ir lá, na casa deles. E falou pra Britney, tipo assim, Britney, sua mãe tá vindo aqui pra te internar de novo. Aí a mãe da Britney chegou lá, a Britney e ela ficar brigando lá. E aí, mais e ele assistindo. Ele fazia inferninho assim, só por diversão. Meu Deus, que horror. Esse foi o cara que o pai dela pediu pra afastar dela, que pediu uma medida judicial? Isso. É aí que eu ia chegar. Quando eles viram que estava insustentável, que a mãe dela não estava dando conta, que ela não estava dando conta, que ela estava debilitada, estava horrível, cagada. Coitada. Aí o pai dela falou assim, agora é a hora de eu intervir. E aí o pai dela interviu, foi aí que ele conseguiu a tutela dela. E aí que começou essa história, que agora a gente chega no Free Britney e tudo mais, sabe? Começou a sugar a mulher, coitada. Pois é, e na época, os fãs da Britney, eles levavam como se fosse assim, o herói que salvou a Britney, porque realmente, na época, ela estava debilitada. Ela perdeu a guarda dos filhos, ela perdeu a tutela de si mesma, e tudo isso porque ela estava muito mal, e porque os tabloides, ó, e porque os paparazzis sempre colocavam como se ela tivesse se deteriorando sem saber que, na verdade, tinha muito por trás. E aí... que ela estava só sendo uma marionete, né? Ela estava sendo uma marionete, estava sendo dopada. Sim, e isso naquele foi muito momento evidente. até fazia um pouco de sentido. Então todos os fãs ficaram sim, isso aí. Sim. Isso ficou muito evidenciado também, que o pai dela era um herói, porque foi só o pai dela começar a gerir a vida dela, tá ali mandando em tudo, estando por trás de tudo, que ela voltou ao estrelato, ela lançou álbum novo, ela voltou a fazer turnê e tal. Então, pra mídia, a gente tava tudo bem, tipo assim, ela tava calma, só tava dando bons close. Isso, só que daí, gente, as coisas foram piorando cada vez mais e mais, porque eles estavam vendo que cada vez a Britney tava não cagando pra carreira dela, mas, por exemplo, ela não tava bombando tanto mais, ela não dava entrevista, ela não divulgava as músicas, né? Ela não fazia, tipo assim, apresentação, ela não ia divulgar. Ela não dançava como ela dançava. Sim, então eles foram começando a desconfiar, tipo assim, gente, o que tá rolando aqui com a nossa estrela do pop? Tanto, gente, com uma coisa que ficou muito evidenciada foi uma apresentação dela no VMA em 2016. Que, tipo, gente, você olha ali pra Britney, ela tava completamente mecanizada. E as pessoas começaram até a falar muito disso quando ela começou a fazer a residência dela em Las Vegas, porque ela foi uma das primeiras mulheres a fazer residência em Vegas, né? Quem não sabe o que é residência em Vegas, é um hotel lá de Las Vegas, contrata um show. Né? Quando você pega um médico. Deixa eu só explicar mais ou menos o que é a residência em Vegas. Só para começar, a residência em Vegas é uma série de shows que um mesmo artista... É tipo assim, você ter um filme em cartaz no cinema e você fica, tipo, por semanas, por meses, Marcela, em cartaz, entre aspas, em Vegas, mesmo lugar em algum ali, teatro. Isso. Isso tudo começou... A analogia da Marcela do cinema. Isso tudo começou com Liberace nos anos 40 e com Frank Sinatra nos anos 50. Esses dois começaram com essa história de
Isso, os precursores da residência em Vegas. Só que teve um momento da história aí das residências em Vegas que fazer esse tipo de show em Vegas era um sinal de fim de carreira, que tipo assim, você já não tem mais público, então você vai fazer uma residência em Vegas para ver se vem gente te ver, sabe? Uma coisa assim. Não tá vendendo show. Só que aos poucos, esse formato de show foi se mostrando muito lucrativo para os artistas, sabe? E aí foi convertendo uma Novo quantidade público. grande de fãs, isso. E aí veio um monte de turistas para Nevada, para ver os shows em Vegas, para fazer Madonna e Lady turismo Gaga mesmo. acreditam. Isso, então, tipo assim, grande parte do turismo de Vegas hoje em dia foi graças às residências que tiveram nos lugares de Las Vegas. E alguns desses precursores dessa nova onda de turistas em Vegas foi a Britney, porque ela foi uma das mais bem pagas Sim, e é que dessa mais fez residência. residência lá de tempo, né? Porque ela acabava outro hotel, ia lá e comprava. E a mulher fazendo show, lotando teatro. Isso, teve um tempo que ela ganhava $507 mil por show. E, Nossa, tipo, gente, quem é muita tinha coisa. o recorde era a Celine Dion, que ganhava $476 mil por noite. E ela E a gente não tá tinha falando de um show. apresentação na semana, né? Era por show. Não, por tipo assim, mas a gente cada não tá falando que ela noite. fazia uma apresentação por semana, ela fazia 3, 4, só na Não, semana. e isso numa semana. E, tipo assim, ela ganhava mais de $1,5 milhão por semana. Era muito Nossa, gente, dinheiro. muita coisa, né? E aí teve, acho que foi em 2017, 2019, uma coisa assim, que ela foi fazer uma residência em Vegas também. E aí ela tinha programado para fazer essa residência no Parque Theater no resort de Monte Carlo. Iam Foi em ser 2 2018, né? A anos. Domination. Uhum. Isso, ia ser 2 anos de contrato. E em 4 de janeiro de 2019, ela colocou esse show em aviso, falando assim que ela estava com problema de saúde, que a relação com o pai dela tinha alguma coisa a ver com isso. E recentemente, o pai dela, a equipe dela falou assim que o pai dela sofreu uma ruptura quase fatal do cólon. E em 2019 ele estava se recuperando por um longo período hospitalar. E aí foi um cu, porque o pai dela estava se tratando desse negócio e ela estava super, assim, mal com essa coisa. Tipo assim, o pai dela é um cuzão. Mas assim, é pai dela, né? Não deixa de ser pai, Sim, então. eu lembro que quando ela foi lançar essa residência, gente, foi o maior auê, porque a Britney já tava meio sumida da mídia há alguns anos, né? Então, gente, fizeram uma live gigantesca no YouTube, tinha tanta gente lá na porta desse hotel que ele ia fazer a residência, e daí foi isso, ela chegou lá, apareceu o nome da turnê, ela subiu no elevador, desceu as escadas, entrou no carro, e foi aí que o pessoal não começou falou a achar com muito ninguém, estranho, sabe? Porque, tipo assim, Foi. gente, vai fazer um anúncio enorme aqui, essa mulher não vai falar porcaria nenhuma. E aí a equipe dela também falou assim que ela ia entrar em hiato por tempo indeterminado e colocou todas as atividades dela, todos os compromissos que ela tinha, inclusive entrevistas que ela não deu, colocou tudo em espera para que ela pudesse passar esse tempo que o pai dela estava em recuperação com a família. Só que assim, todo mundo... Ai, não quero nem falar, todo mundo sabe que o pai dela era uma bosta. É um bosta, né? Pois é, tanto é que na época saiu um dia depois do cancelamento da turnê não, da residência dela, isso, que ela, né, prestando medicina, a nossa Britney, o pai dela tava numa foto num carro indo para uma pescaria. Então, assim, o povo já ficou meio assim. E aí, o que aconteceu? Depois disso, do nada, a Britney entrou numa reabilitação porque
Diz o pessoal da assessoria dela, né, que ela tinha ido para essa reabilitação para se recuperar de todo esse processo do pai dela doente, não sei o que que tem, pipipi, popopó. Mas aí que tá o problema. Que depois de um tempo, e teve até um vídeo, né, super estranho, que ela postou nas redes sociais, tipo, ai, gente, tá tudo bem, aqui é a Britney Spears falando com Olha, eu vocês. rodopiando, pintando esse quadro. Olha meu tamanco, que lindo. Ela tava bem esquisita, né? E aí, depois foi comunicado que ela tava, na verdade, sendo internada não por vontade própria, mas que ela foi internada pelo pai dela. Submetida à internação, e foi muito antes de avisarem que ela tinha sido internada, né? Ela estava internada um mês antes. Então, quem anunciou ali que estava tudo stand-by por conta do pai dela, na verdade, não foi ela, foi a equipe, porque ela já estava internada e contra a vontade dela ainda. Gente, olha que bizarro. Pois é. E aí, o que rolou é que aí ela, depois desse tempo, gente, com o surgimento do Instagram, ela começou a ser muito ativa no Instagram. E daí as pessoas começaram, né, as pessoas começaram a notar umas coisas estranhas aí, como a Nathalie falou. Ela sempre postava Notar a umas... fisionomia dela, né? A Sim, forma que ela sim, a forma que agia. ela falava, a forma que ela agia. Começaram a ver umas coisas diferentes, começaram a procurar mensagens ali no meio das coisas, né, Nathalie? Nossa, Sim. inclusive teve um. Agora eu acho que recente, eu até te marquei, Léo, num negócio que ela postou uma geladeira vermelha, com uns emojis vermelhos, assim, na legenda. Nada a ver, tipo, maçã, com sirene, com beijo, Sim, com tudo vermelho, assim. Eu falei, gente, mas essa mulher eu tá fiquei ficando pensando, será que essa doida? mulher tá em Ou será que perigo? ela tá pedindo socorro, sei lá, pedindo Sim, exatamente. ajuda? E, pois é, e assim, o que o pessoal. E aí a gente vai fazendo um interlink com de onde a tag do Free Britney do nada ressurgiu. Há uns 8 meses atrás, por exemplo, um fã dela comentando um vídeo lá que apareceu dela no TikTok, falou: Ai, Britney, se você estiver passando por uma situação de perigo, precisando de ajuda, posta algum vídeo usando alguma roupa vermelha, uma roupa Amarela. amarela, uma Aham. coisa amarela. E aí ela tava lá do nada, posta no Instagram um vídeo lá dela, de boas aqui, não sei o que, só que tava com a blusa amarela. E aí, assim, poderia ser uma coincidência? Poderia. Poderia. Se não fosse pelo fato de que ela responde os fãs dela e todo mundo sabe, ela é conhecida por ser uma das artistas que lê todos os comentários sobre ela pelos fãs. Então, assim, com certeza ela deve ter lido essa mensagem do TikTok, e aí o pessoal ficou tipo assim, e o que está acontecendo O que aqui? rolou, né? E daí as É, pessoas começaram a fazer cada vez mais isso e ela foi acompanhando. pois é, e aí ficou essa coisa, né? Tipo assim, Britney, você está criando uma fic, Marina Joyce. É, o que que tá rolando aí? Você precisa de socorro, avisa a gente que a gente vai te buscar, mulher. E Pois aí, gente, é. isso foi muito embasado também, porque a Britney, novamente, ela continua desaparecida. E daí a gente descobriu, através do Framing Britney, né, que ela se recusa a trabalhar pra dar dinheiro pro pai dela, basicamente, gente, porque ela tá nesse negócio da tutela, então ela paga não só os advogados, mas tudo que envolve isso, porque o dinheiro do pai dela vem dela. Então, se o pai dela contrata advogado para continuar tendo a tutela dela, é ela que tá bancando isso. Então, tipo assim, ela não tá lançando mais nada. Vocês podem ver que ultimamente lançaram um remix do último álbum dela, gente, para tentar fazer mais Exatamente. alguma coisa aí. Então, ela não faz campanha publicitária, ela não promove perfume, não promove mais nada, nada, nada. E é muito bizarro as pessoas ficarem falando que ela é flopada por conta disso. Mas hoje em dia a gente consegue ver o porquê. Então, o que eu quero dizer é que tem o Late Late Show do James Corden. Não sei se vocês seguem, é Uhum. o Aham. talk show do James Carpool Corden, Karaoke. que ele tem o Carpool Karaoke que ele teve até com a Britney Spears, eu acho que tem 2 anos, não sei. Só que ele colocava a música lá e ela só dublava, ela nem soltava a voz dela, sabe? Ela só ficava mexendo a boca assim, porque
Nossa, que coisa mais esquisita. Eu fiquei com um sentimento tão ruim de assistir aquilo lá. E ele fazia perguntas pra ela e ela respondia de uma forma tão. Ai, não sei nem Mecânica, né? explicar. Isso é uma coisa tão ruim de se assistir, sabe? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir lá e conseguir entender o que ela tá falando, se vocês conseguirem Esse entender negócio. algum nível de inglês, vai lá assistir, porque é, tipo assim, bem desconfortável de ver, sabe? Você vê que ela não tá nada. Tipo assim, Bem. ela quer cantar a música dela, só que ela não pode, entendeu? É uma grande diferença. Então, esse negócio dela não cantar ao vivo mais, gente, alguns especialistas já falaram sobre isso, algumas pessoas que trabalham com a Britney Spears também já falaram sobre isso, do porquê que ela dubla, né? Ela nunca chegou a comentar sobre, mas tem todas essas especulações. Lá, quando a Britney surgiu, ela tinha uma voz, gente, muito angelical, uma voz muito doce, porque ela gravou o primeiro álbum dela com 16, 17 anos. Então, quando ela foi gravar o segundo álbum, ali com 20, 21, ela já teve uma variação na voz. A voz dela mudou, né, gente? Que é super normal. E daí, o que vendia o produto Britney Spears era aquela vozinha sexual, bem... sabe? Bem menininha. E aí, o que ela fazer, gente? Ela teve que continuar fazendo esse produto render. Então, vocês podem ver que até hoje as músicas dela têm essa característica. E isso acabou com a voz dela. Tanto que a Ariana Grande sempre foi uma grande imitadora da Britney Spears. E, recentemente, ela falou que não imitaria mais a Britney, apesar de amar muito ela. Mas porque fazer essa vozinha estava acabando com as cordas vocais da Ariana. Agora pensa. Se a Ariana fazer algumas imitações num show, numa apresentação que ela faz num programa, já estava afetando a voz dela, as cordas vocais. Pensa a Britney, que gravou vários álbuns, fazia show fazendo isso, entendeu? Dava entrevista fazendo essa voz. Então, poxa, é muito bizarro. Né? É muito bizarro. É tipo assim, a gente consegue ver a sexualização da voz da Britney, essa coisa de o artista não pode envelhecer, que é uma coisa que, assim, hoje em dia eu percebo que tem uma luta muito grande para fazer com que as artistas mulheres envelheçam e mantenham suas carreiras no auge, porque parece que a indústria sempre está querendo cada vez mais os artistas mais novos, mas isso não acontece com os artistas homens, que eles envelhecem bem, a indústria acompanha eles, mas com as mulheres não. E aí as mulheres eu acho têm que se foda, né? reinventar também, né? Sim, e aí eu acho foda isso, porque de certa forma a Britney fez, mas agora as outras artistas elas estão conseguindo envelhecer melhor e não ter essa fetichização. E é uma coisa assim que o pessoal lutava também na carreira de atriz, né? Porque sempre as atrizes, a Anne Hathaway, eu acho que ela já chegou a comentar sobre isso, que ela depois de uma certa idade parou de ser chamada para fazer vários papéis, porque eles sempre querem as atrizes mais novas e atrizes mais velhas fazem papéis de mais novas até quanto dá e depois somem. Sim. E aí com a Britney foi a mesma coisa com a voz. Sim. Só que hoje em dia a gente consegue ver que essas atrizes, não só que essas cantoras, elas envelhecem bem de acordo com a voz e que a voz delas está sendo apreciada não só independente da idade, né? Isso. E elas também deixaram de fazer coisas voltadas para a mídia, porque hoje elas estão ali legião de fãs e querem que elas escrevam, que elas apresentam, que elas agem de acordo com que tá ali a vida dela, né? Só o que elas são, né, realmente. Sim. Exatamente. E para finalizar, gente, o movimento do Free Britney ele ganhou muito embasamento no final do ano passado, porque foi a primeira vez que a Britney falou publicamente sobre isso e que ela falou que ela queria se livrar dessa tutela. Então ela colocou os advogados, teve audiência, só que infelizmente ela não ganhou. E agora nesse ano parece que vem aí de novo que ela vai entrar com um novo processo para tentar se ver livre. Então por isso está se falando tanto desse movimento, que também ganhou repercussão ainda maior com esse documentário, né? Ela vai conseguir, né, gente? Nossa, gente, eu tô louca. Eu quero muito que a Britney lance um CD novo, que ela faça residência lá em Vegas e lote teatros que nem ela sempre fez. Sim. Nossa, eu tô louca pra ver ela dando a volta por cima. Eu queria dizer duas coisas. A primeira coisa é que esse movimento Free Britney, ele teve muito impulso depois que o filho mais velho da Britney,
o de 14 anos, acho que agora ele tá com 15, né? Ou 16, não sei. Uhum. Mas na época ele postou um vídeo. Eu não lembro se ele tava fazendo uma live ou se ele postou um vídeo. Eu sei que ele fez um vídeo. E aí nesse vídeo ele falava muito bem da avó dele, falava muito bem da mãe dele, e não sei o que, não sei o que. Mas o avô dele é uma pessoa que ele queria ver morta. Que ele falou, e isso foi muito pesado. E aí os fãs já começaram a pegar mais no pé, mais no pé, mais no pé. Exatamente. Sim. E aí, o que aconteceu também? Teve, depois disso, a petição que eles fizeram, os fãs. Dos fãs, e aí, para né? uma petição ser aceita na corte americana, ela precisa de 100 mil assinaturas. Eles conseguiram essas 100 mil assinaturas e tudo mais. E o que aconteceu? O psiquiatra da Britney, que poderia atestar ou não se ela estava mentalmente saudável, porque o que o pai dela alega? O pai dela alega que ela tem um quadro de demência. Meu Deus. Ela está lutando contra... Aliás, ela está lutando contra uma alegação do pai dela, embasada por um psiquiatra e pelo advogado do pai dela, de que ela é uma pessoa demente, por isso ela não dá conta de cuidar de si. E aí, de acordo com o que se respalda a lei, a pessoa ela pode ter a tutela dela pega em caso de ter atingido uma certa idade, os idosos podem ter a tutela pega, né? E aí também as pessoas que têm algum quadro que exige cuidados com ela, tipo o quadro de deficiência ou um quadro de... Demência mesmo, né, amiga? Demência mesmo. É porque, assim, não só uma deficiência, uma pessoa com deficiência física, mas uma pessoa com algum tipo de distúrbio mental, uma demência mesmo. Então, assim, eles alegaram que a Britney é demente para que pudessem pegar a tutela dela. Na época que foi respaldado, hoje em dia ela está tentando lutar contra. Aí o processo de assinaturas conseguiu essas 100 mil assinaturas. O que aconteceu? O psiquiatra da Britney Spears, que tinha alegação, poderia alegar se a Britney estava ou não realmente sã para conseguir a tutela dela de volta, morreu. E aí ele morreu. Pois é. E aí ele morreu, e aí ao invés deles noticiarem isso judicialmente, né? Não, ao invés deles noticiarem isso na época em que aconteceu, porque isso aconteceu, tipo assim, uns 6, 8 meses antes de sair a audiência. Eles falaram que ele tinha morrido um mês antes da audiência. Olha. Ai, coitada, né, gente? Pois é. E aí ela perdeu essa primeira audiência porque o psiquiatra dela não podia responder por ela, porque ele morreu, o que acompanhava ela, então foi um outro psiquiatra. Teve todo o processo do pai dela, não sei o que tem, e agora os fãs estão com uma nova petição. Esse ano pode ser que entre na corte, a gente espera que sim, mas por enquanto a tutela dela ainda está com o pai dela. Ela tem a guarda dos filhos dela? Não tem, mas ela já consegue a guarda compartilhada com o pai. Porque eles já são mais velhos, né? E antes a tutela era só do pai, mas hoje em dia eu não lembro se está 50-50 ou se ainda tá 70-30. Se ela pode mas ver... o importante é que ela tá ficando muito com os filhos, ela posta coisa com eles. Sim. O legal é que com as redes sociais ela consegue compartilhar muita coisa. Então, gente, o que nós podemos fazer é para nós assinarmos essa petição, levantar hashtag no Twitter. É isso, gente, que tá ao nosso alcance. Você que gosta de uma música pop, você que gosta da Britney... assinar a petição, subir hashtag, rezar, coitada. É porque eu falei que eu queria falar duas coisas. Uma coisa era sobre como essa tutela estava hoje em dia e como isso aconteceu realmente. A segunda coisa não tem nada a ver com isso. Eu só queria ressaltar o fato de que eu acho o álbum Circles da Britney Spears a mesma coisa que o álbum de circo da Xuxa. Os looks idênticos. Os looks idênticos, os quadros. Meu Deus, até o show no picadeiro, a mesma coisa, tudo igual. Então isso. Será que a Xuxa inspirou? Eu tenho isso na minha cabeça, que a Xuxa, ela quis fazer uma coisa bem embasada na Britney Spears, porque a época é a mesma,
O conceito é o mesmo, as cores são as mesmas, as roupas são quase idênticas, a diferença é que a Britney tá uma coisa ainda mais, assim, sexual e a Xuxa não podia porque era pra criança. Mas, gente... Pegamos a Xuxa no pulo. Pois Pegamos no pulo. Eu não sei de quando que é a data, assim, se veio antes ou depois, mas aí fica também o questionamento. Xuxa foi inspirada por Britney Spears ou Britney Spears foi inspirada por Xuxa? Sim, sim. E aí? Sim. Eis a questão. Teorias à parte, vamos encerrar aqui, gente, nosso papo sobre Britney Spears. Conta pra gente lá no Instagram, @AloGalisteuPodcast, o que você acha sobre isso. E como eu falei, gente, sempre que surgir alguma coisa do tema aí nas redes sociais, bora engajar pra ajudar essa mulher, tá? Vamos para o nosso quadro Fic do Dia, gente. Ó, a gente pegou uma fic aqui relacionada ao assunto e vamos ler a sinopse e vamos dar uma nota de 0 a 10. Marcela, você conta aí pra gente o que é uma fic, pra quem não sabe? Conto. Pra quem não sabe, uma fic, ou melhor, fanfic, ou também mais completa ainda, fanfiction, é uma abreviação de uma ficção criada por fãs, fazendo referências ao que a gente gostaria que acontecesse, ou que a gente imagina que poderia acontecer, ou que, sei lá, uma coisa muito louca na nossa cabeça, Uma viagem, não pode ter né, nada gente? a ver com a realidade, e a gente queria que acontecesse, mas assim, não pode ter nada a ver com a realidade, mas Pode muitas entrar, vezes né? tem. Faustão e a Selena Isso Gomez. mesmo. Nossa, a Selena Melhor Gomez pode fanfic. super acontecer, gente. Meu sonho de Mas princesinha. enfim, o título da nossa fic do dia é Fling from Love, escrita por Flop Lake, que a sinopse é o seguinte. Presta atenção, gente, é muito complexa. Justin é um cara famoso, com grande fama e sucesso. Casado com sua esposa, super apaixonado e seu filho pequeno. Aparentemente uma família e vida feliz. Mas Justin começa a se questionar se realmente ele é feliz com a vida que tem a partir do momento que precisa ajudar um grande amigo a levantar sua gravadora. E para isso, ele precisará passar por cima de seu orgulho e medo de trabalhar lado a lado de Britney, seu primeiro e antigo amor que acabou de forma trágica. Após 15 anos da separação e sem nem sequer frequentar o mesmo local, os dois ficam frente a frente para trabalharem juntos. E aí, gente? E aí, me dê meu uma Deus. nota de 1 a 10 De 0 a 10, sobre né? essa Eu mesma de 0 a 10 sobre dei essa 0 sinopse. barra O que 10. vocês acham? Nossa, gente, eu dou Olha, menos a minha 1. nota é dó. Porque, gente, puta que pariu. Se eu fosse a Britney, eu dava cadeirada na cara do Justin. Eu espero que a fic se resuma nisso. Se eu não soubesse de nada da vida pessoal do Justin, eu ia, tipo assim, dar 10, sabe? Porque eu gosto muito das músicas dele, eu Ele é um gosto. gostoso. Nossa, ele é perfeito, assim, tipo, sem Ele pensar é um no lado perfeito, pessoal. sem... Não, gente, só vê o lado profissional, por favor. Essa é a parte que eu tô querendo Escondido, fora dizer. da militância não. e sem a mão na consciência, ele é um gostoso. Isso, mas exatamente. o pior, Marcelo, é que não dá nem pra falar assim, sem considerar... Aliás, considerar só o lado profissional, porque o lado profissional dele foi tudo em cima da Foi Britney. por causa dela, né? Pois é. E aí? Isso é foda. Gente. Então é por isso que eu vou dar menos 5. Essa é a minha nota. Por isso. E você, Agora, Nathalie? Já que a Marcela deu menos 5, né? O meu é menos o que tiver atrás do 0. menos infinito. Menos Ai, infinito. Deus do céu. Inclusive, eu vou caçar negativo. essa fic, porque eu quero ver como é que ela termina. Mas, assim, tomara que ela não seja muito grande, né? E eu Muito quero ficar obrigada, Flop revoltado. Lake, pela fic podre que você criou. Tinha que acabar com a Britney dando um rom-pom-pom no Justin. Já pensou? Ah, nem que merda. Ai, que delícia. Bom, gente, vamos para mais um quadro que vocês adoraram, que é a Notícia Distorcida. Aqui a gente vai falar uma notícia da semana, que é... Aqui nós vamos falar uma notícia da semana que impactou o nosso mundo. E daí vocês podem levar a sério ou não, né? Eu vou começar, gente, porque eu fiquei muito passado com uma coisa. Com o padre Marcelo Rossi marombado. Então, ó, cata essa
essa notícia, ó. Padre Marcelo Rossi aparece musculoso e bomba nas redes sociais. Crossfiteiro real. Relata o mesmo após contar que passou noites traiçoeiras levantando pneus e fazendo burpee. Puta que pariu, você não meteu um Os Traiçoeiras no meio da notícia. Você não fez isso. Gente, pro homem tá musculoso daquele jeito, deve ter passado noites traiçoeiras levantando pneu. Porque eu sou um ex-crossfiteiro, gente. Durou o quê? 2 meses. Mas Jesus, o que eu sofria lá dentro daquele negócio, só Deus sabe, né? Eu chorava e a mãe não via. E aí, Nathalie, qual que é a sua notícia distorcida da semana? Então, a minha notícia distorcida da semana tem a ver com a liberação das pessoas para irem em cultos religiosos. Então, a minha notícia... Pois é, a minha notícia distorcida diz o seguinte: juiz libera a participação em cultos religiosos desde que todos estejam vestidos de jacaré. Ai, meu Deus. Tem que vacinar, né, gente? Vacinou, vai. Vestido de cuca tá dentro. Ai, que delícia. E você, Marcela? Mariah Carey diz que vacina do Covid-19 dói demais, que chega a fazer falsetes e melismas para disfarçar a dor de ser protegida de um vírus que Bolsonaro ignora. Gente, que quadro foi esse? Sério, um fala do padre, outro culto religioso de jacaré, o outro da vacina que faz virar em jacaré. É isso que eu chamo, gente, sim, de consistência, o conteúdo consistente, né, homogêneo. Aí vocês não veem isso por aí. Exatamente. Vale lembrar que a gente só descobre qual a manchete de cada um na hora. Então, coesão. Gente, é uma surpresa. Coesão e coerência. E aclamação. A gente veio por aqui. Aclamação, gente, por favor, nos aclame. Ai. Mas então, agora que a gente já apresentou as nossas notícias da semana da forma mais contextualizada e real possível, só que não, vamos agora indicar alguma coisa que realmente faça sentido para cada um de nós. Então eu quero que você, Marcela, diga pra gente o que você escolheu essa semana para indicar para os nossos ouvintes. Olha, eu vou falar a verdade. Essa semana eu tô muito viciada na coreografia de Up da Cardi B do TikTok. Então foi assim, foram dias de aprendizado para eu conseguir fazer essa coreografia de Up. Então essa é a minha indicação, gente. Tentem fazer a coreografia de Up. Não é aeróbico, né, amiga? Aclamem Cardi B. Porque ela é perfeita, gente. Pode começar a dar um streaming pra essa mulher. Porque ela é ótima. Essa música é perfeita. E a coreografia já faz um exercício que você faz em 5 dias. Então é isso aí. Essa é a minha indicação do dia. E você, Léo? O que você indica para os nossos ouvintes? Olha, gente, essa indicação que eu trouxe foi uma coisa que eu vi no Instagram, eu fiquei chocada. Então, eu quero que vocês vejam com os olhos de vocês. Tem um aplicativo que chama Assolver, que basicamente, sabe para que é, meninas? Não pra sei. Vocês escanear o dado, como é que chama aquele dado? Não sei se é o nome, gente. Aquele dado das cores, como é que chama aquele dado? Sei lá, menina. Dado das cores? Dado, gente, aquele dado. Twister. Dado colorido. Gente, dado colorido. Que dado, menina? Você tá ficando doida? Gente. Que dado, gente? Você sabe aquele dado que tem as cores que tem que rodar pra você montar ele? Basicamente, gente, vocês vão escanear o seu cubo mágico e você nunca deu conta de desvendar. E aí você vai escanear ele e ele vai dar pra você a solução. Gente, eu fiz isso com todos os cubos mágicos daqui de casa. E eu fiquei chocada. Deu, gente. Vocês podem pagar de inteligente, que sabe fazer as contas e resolver aquilo. Eu não sei fazer isso, não. Gente, Nunca por soube. favor, baixem o Assolver e faz isso. E depois conta pra gente lá no Instagram, porque vocês não vão Porque eu vou baixar só de curiosidade. E você, Nathalie, qual que é a sua indicação da semana? A minha indicação da semana, mais uma vez, vai ser um álbum. Mas dessa vez, uma playlist, né? Não um álbum, mas uma playlist com as músicas, as melhores, do Johnny Cash.
Essa playlist foi lançada no dia 17 de fevereiro, né? Então ela tá bem recente. Eu descobri ela hoje. E eu adoro Johnny Cash, adoro mesmo. Inclusive, Ei, gente, vou fazer eu só até... lembro de The One That Got Away, da Katy Perry. I was Johnny Newer, my Johnny Cash. Eu vou aproveitar esse gancho para fazer mais uma indicação. Eu posso? Vocês dão a liberdade de eu fazer duas Claro. indicações hoje? Pode Além fazer dessa seu. playlist que chama Johnny Cash Greatest Hits, eu também vou fazer a indicação do filme biografia que chama Johnny and June, ou no português Johnny June. Bom, né, amiga? Que Então tá bom. basicamente é um filme explicando como surgiu essa relação, que depois vai ser muito bem contextualizada por ela, ninguém menos que Katy Perry, em sua música The One That Got Away. Se você ficou em dúvida para saber quem é esse tal de Johnny e essa tal dessa June, vai lá e assiste o filme, depois me conta. Eu particularmente Nossa, amiga, gosto você muito, arrasou. mas Você conta pra gente arrasou na depois. indicação cult. Arrasou. Sim, Eu com sim, certeza sim, vou sim. assistir. E agora, gente, eu quero apresentar um quadro para vocês que é essa personalidade é mais alta aqui, que consiste basicamente em dizer aleatoriamente o nome de uma celebridade e também aleatoriamente dizer algum objeto onde a gente tem que concluir qual dos dois é mais alto que o outro. Se o objeto é mais alto que a celebridade, se a celebridade é mais alto que o objeto. E hoje, quem vai dizer a celebridade é o Léo. Então, Léo, fala pra gente que celebridade você escolheu para essa semana. Então, meninas, não queria trazer nada óbvio aqui por conta do episódio, né? Então eu escolhi Britney Spears. Ninguém esperava. Gente, ninguém esperava essa. E olha, gente, Não. eu joguei aqui no Google, fiz muita pesquisa, mandei uma fita métrica lá para casa dela e eles me responderam que a Neide tem 1,63 de altura. Baixinha. É, uma anã, né, coitada? Só que não. Então, agora eu quero saber qual objeto a Nathalie escolheu para essa semana. Vai, Nathalie, qual que foi o objeto? O objeto que eu escolhi é uma coisa assim que eu acho que não é óbvio, mas que assim me remete a coisas que eu gosto, que é basicamente comida, né? Então, eu escolhi um carrinho de hot dog. E eu joguei no Google e eu descobri que o carrinho de hot dog tem 1,80 m. Mentira, que é mais alto que a Britney. Sim, Eu tô passada, chocada. E com isso chegamos à conclusão de que a nossa personalidade da semana ela é menor que o objeto escolhido. Bom, gente, para finalizar o nosso quadro, que é um alívio cômico aqui para essa desgraça desse governo, desse homem maldito, né, gente? Que eu sou melhor que o presidente, onde cada um de nós montamos aqui uma proposta de governo e cabe a você contar pra gente qual foi a melhor proposta, quem você vai votar para presidente, sou eu, se é a Marcela, se é a Nathalie. E olha, como eu estou apresentando, eu vou falar qual que é a minha proposta. Gente, vocês acreditam que eu escrevi o meu roteiro ontem, né? Porque eu ia falar. Gente, eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava dando entrevista pública para defender minha proposta de governo. Vocês acreditam? Meu Deus, que horror. Então, olha, gente, eu, Leonardo Siqueira, tenho a proposta de inserir a Pablo Vittar como a ministra da Cultura para ela fazer uma nova versão do hino nacional com a sua voz e destinar toda a verba da Lei Rouanet aos shows de diva pop no Brasil, porque a gente está necessitado. E quando o coronavírus passar, gente, o que eu mais quero é pop bate-cabelo aqui, gente. Eu quero a Katy Perry, eu quero a Lady Gaga, a Taylor Swift, eu quero a Cardi B, eu quero todo mundo. Se a Rihanna não lançar álbum, eu quero ela aqui de novo, entendeu? Então, ó, vote Leonardo para presidente. É isso. Eu voto em Bolsonaro. Oi, eu tô ficando doida. Eu voto em Leonardo para presidente. Tô ficando doida, amiga. Falando em vai, quem para é a Leonardo, próxima? Continua, Marcela. E pra mim, a minha proposta, assim, ela é um pouco séria, porém não muito, pero não muito. Que é tipo assim, eu decretaria que o governo seria obrigado a comprar inteligência artificial
pra quê? Pra entrega de alimento, tipo, no iFood, sabe? Porque, gente, eu queria fazer um desabafo. Parece que eu compro a comida e parece que ela vem pouca, sabe? Parece que tem alguém comendo. Então eu queria que algum robô, sei lá, me enviasse essa comida, porque não sei, parece que tem gente comendo meu lanche, porque não Sem sei falar se que tá chega vendo tudo pouco. mexida, né? Parecendo que Tá passou no meio do mexido, furacão. tá mexido, tá pouco, parece que não tá matando minha fome, entendeu? Então eu tô pagando caro pra esse delivery pra chegar pouca comida e mexida ainda. Então, assim, abaixo ao delivery de motoboys. Quero inteligência artificial agora. E é isso aí. Ai, Nathalie, você, qual que é a sua proposta? Vamos ver quem vai ser o novo ministro aqui, né? Ministro, sei lá, governador, não sei quem que faz isso, né? É governador, eu acho. Então, a minha proposta enquanto presidenta da República, e não presidente, presidenta, vai ser implementar uma medida para que a VTube tome um banho assim que sair do BBB. Ai, gente, tem que ser Urgentemente. um banho de Um mangueira banho, de bombeiro, por favor, eu preciso ver Segurança isso. Nacional. mas é um banho ao vivo. Sabe Ai, que aqueles lindo! vídeos daqueles jatos de água que sai arrancando mofo de muros, de chão, de trem? Eu acho que vai ser esse que Arrancar precisa ser todos os feito manicos da nela. VTube, os aplique. Ai, gente, vai ser tudo. Vai ser tudo. Então, gente, para encerrar, eu quero que vocês nos sigam no @logaristapodcast no Instagram e digam no último post qual proposta vocês votariam na eleição de 2022. E eu também queria que vocês nos seguissem no Spotify para que vocês não percam nenhuma das novidades fresquinhas que a gente vai postar a cada quinta-feira. Então é isso, gente. Eu queria agradecer vocês por ter escutado até aqui. Por ter E comido o é seu isso. pedaço de bolo de aniversário, né? Muito obrigada, gente. Me desejo parabéns, porque eu tô fazendo 21 anos. Eu tô tendo crise existencial. Eu não quero fazer 21 anos. Eu quero ficar em 20, pelo amor de Deus. Ah, então é isso, gente. Até a próxima semana e It's Britney, bitch!